Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, trazendo notícias diárias para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal, peço a vocês que nos ajudem a trazer conteúdo diário, deixando o seu like, se inscreva, ative o sino e também, galera, compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações de última hora aí do Mengão. Preparei aí 2 cortes para vocês que nós vamos reagir junto e deixe nos comentários o seu feedback. Tem de verdade nos caminhos de Adenor? Não, é muita pretensão falar que a gente... Mas agora, sobre o Tite, é interessante pontuar que essa fala ela tem quase um ano, né? Se já não passou de um ano, que foi antes da Copa. As pessoas mudam? Não. De fato, a ideia do Tite, ele manteve isso. Ele foi sondado, ele foi buscado, ele passou o primeiro semestre todo sem considerar ouvir. Ele teve uma conversa muito adiantada, quase próxima de um desfecho positivo com o Hilal, antes do governo saudita assumir os principais clubes. Depois que houve essa transição do governo saudita assumindo, acabou o negócio dando para trás. E há poucos dias ele teve uma sinalização positiva da família. Porque quem breca isso não é só o Tite, é uma decisão de família, de esposa, de parentes mais próximos, de que poderia considerar já pegar um trabalho para agora, olhando para 2024, não necessariamente esperar 2024. Mas só para contextualizar também, se não parece um papo de maluco, o Flamengo ainda tem treinador, o São Paulo ainda está dando treino. Nesse momento, ele deu treino ontem, está previsto dar treino hoje, nesse momento ele é o técnico para o fim de semana, porque ainda não tem um acerto com o Tite. A ideia do Flamengo é não ter um interino, não ter um período de transição. A ideia do Flamengo é quando sacramentar um acerto com o Tite, que a diretoria enxerga como algo próximo de acontecer, a diretoria tem otimismo para isso, ainda que muitos detalhes estejam na mesa, é que já possa fazer uma demissão de Sampaoli e um anúncio imediato do novo treinador, no caso Tite. O Flamengo não trabalha com o cenário de um técnico interino, a figura do Mário Jorge, como já foi em outros momentos, porque não tem exatamente uma confiança da alta cúpula, do Landim e dos seus pares. O que tem é uma conversa, os representantes do Tite conversam com o Flamengo tem otimismo por entender que é a primeira vez que o Tite abre conversas com o clube brasileiro e abre e caminha, evolui, não apenas abre conversa para ser simpático, mas caminha, debate projetos, pontos, sabe, precifica o que pode ser aqui de gatilho, de premiação, de salário, de quem chega, de quem não chega, qual autonomia vai ter, o que o Flamengo espera dele, o que ele espera do Flamengo. Esse papo está na mesa. Então o Flamengo vê com otimismo, mas também não quer ter pressa. Dá tempo ao Tite e enquanto não sacramentar nada com o Tite, vai seguir com o Sampaoli. Não quer a figura do interino. E aí é o constrangimento que a gente já viu desde ontem no Ninho do Urubu, né? O Sampaoli dando treino, jogador sem Foi o Paulo Souza dando treinos. É uma praxe, né? Mas eles querem meio que aquela coisa como fizeram da demissão do Sênior. O Sênior é demitido de madrugada, de manhã o Renato Gaúcho já é anunciado. Não quer nada muito demorado a partir do momento da demissão e do acerto imediato. Então é o cenário de momento do Flamengo, que conversa bem com o Tite, não tem nada de pré-acordo, tudo fechado. Tem uma conversa, tem um otimismo. Mas o Tite não deve assumir esse final de semana que vem, né? William, hoje é quarta-feira, né? Dia 27. O jogo é no final de semana. Eu não vou dizer para você que até sexta não pode ter um acordo. Mas eu também não sei quanto tempo o Tite também não assumiria o trabalho que ele quer fazer. Não é para ser anunciado na sexta e dirigir no fim de semana. Mas você acha que ele assumiria o Flamengo agora para jogar no outro final de semana contra o Corinthians em Itaquera? É isso que eu queria chegar. Se ele pegar agora, dia 7 de outubro, tem Corinthians e Flamengo. Não é um impeditivo. Não é um impeditivo colocado em mesa, pelo menos, pelo lado do Tite para o Flamengo. Entendeu? A conversa não passa pelo Flamengo e Corinthians do dia 7. Entendeu? A conversa passa nem por muito parte mais do Tite, por entender. será, Pedro? Não é o que a gente entendeu, não é o que a gente escutou até agora, entendeu, João? Isso é muito mais uma coisa do nosso lado de imaginar como é que seria o Tite contra o Corinthians. É uma coisa que está muito mais do lado de cá do imaginário do que exatamente na mesa para negociação. Se o Tite assumir o Flamengo, isso cedo ou tarde vai acontecer. Dia Itaquera, vai acontecer. A questão é você estrear justamente contra o Corinthians em Itaquera. Aí é uma que atualmente não está satisfeito com o treinador que está lá, né? Provavelmente vai tentar mexer os pauzinhos para fingir que está, talvez, ali se mexendo no mercado, para uma saída do Lucha depois. O Tite no Flamengo ia fazer um burburinho, não só no Flamengo, mas também no Corinthians. Ele vai trazer informações aí de Bruno Henrique e Palmeiras, hein? Ele tá apurando essa situação aí. Será que o Bruno Henrique vai mesmo pro Palmeiras? Não vai. Ele deixou claro que ele tá apurando essa situação, vai chegar aqui no Bate-Pronto para deixar claro. Tem chance do Bruno Henrique ser contratado pelo Palmeiras ou não? E a gente vai esclarecer isso aqui no Bate-Pronto, vai trazer todas as informações. Antes de falar desse Palmeiras, dessa possibilidade do Bruno Henrique ir pro Palmeiras, também do Tite, que, como eu antecipei aqui no Bate-Pronto, tem que dar moral. Eu fui o primeiro a falar que ele tinha aceitado antecipar seu retorno antes do ano que vem.
trouxe informação pra caramba, tá acertado com o Flamengo. Já tem salário acertado, tá tudo acertado. Disse que não desembarcou no Rio por isso. A gente não é obrigado a acreditar. E o Sampaoli já tem aí o acerto do pagamento da sua multa. Ou seja, Sampaoli deve cair ainda hoje, aceitando ali a forma de pagamento sugerida pelo Flamengo, e é bem capaz. O objetivo da diretoria do Flamengo é apresentar o Tite antes do jogo contra o Bahia, nesse fim de semana. Ou seja, Tite deve ser anunciado ainda nessa semana no Flamengo, tá? Por isso, inclusive, que desembarcou no Rio de Janeiro, salário já está acertado, tempo de contrato que é até o fim de 2024, porque tem eleição no Flamengo no fim de 2024 e também porque interessa ao Tite. 1 ano ali de contrato, até porque nenhum outro treinador sem ser o Jorge Jesus, desde que ele saiu, ficou mais de 1 ano, e porque o Tite ainda tem esse interesse de trabalhar na Europa. Então a gente vai trazer todas essas novidades, toda a novidade também sobre Bruno Henrique e Palmeiras. Agora, Mauro César Pereira, Flamengo, né? Você até falou que você estava apurando aí a situação do Bruno Henrique, mas primeiro a situação do Tite, né? Eu já começo dando a informação que eu já tinha, já que eu até trouxe aqui, é que o Tite tinha aceitado trabalhar já antes do ano que vem, já aceitou antecipar para trabalhar no Flamengo. O Tite desembarca no Rio de Janeiro, é claro que ele diz que não tem nada a ver, mas eu acredito que tenha, porque já está tudo acertado. Já tem tempo de contrato, já tem salário, e o Tite deve ser anunciado ainda essa semana, é o grande nome da diretoria, e o Tite, pelo jeito, né, quer trabalhar no Flamengo. Ele aceitou até antecipar a sua volta ao futebol brasileiro. Ele queria a Europa, não conseguiu. Antecipou a volta ao futebol brasileiro por causa dessa proposta do Flamengo, das reuniões ali do Gilmar Veloz com a diretoria. Teve proposta da Europa, né? Sim, então, por isso ele não conseguiu. Eu falei que depois da Copa do Mundo que ele fez, é um pouco de otimismo, né? Achar que vai arrumar proposta. Mas ele acreditava, né? Ele esperou e não aconteceu. Não chamou atenção. A pergunta, né? Eu digo aqui que a informação que eu tenho, pra mim, ele ainda assume essa semana. Antes do jogo contra o Bahia, eu acho que o Tite já é anunciado pelo Flamengo. Agora, é também a sua informação e outra. É um bom nome pro Flamengo? O Tite é um bom treinador para esse Flamengo. Lembrando que o Sampaoli já está aceitando aí uma negociação para o pagamento da multa rescisória e deve ser desligado em breve. O Flamengo está esperando o Sampaoli sair para anunciar o Tite. O que você acha, se você também tem essa informação, e se você acha o Tite o treinador certo para esse Flamengo, Mauro? O Sampaoli tem uma multa de 8 milhões de reais aproximadamente e ela não saiu ainda justamente porque o Tite não assinou o contrato, não tem um contrato assinado com o Tite. Se assinar de fato, eu acho que é a única opção que o Flamengo tem. Eu acho que é uma boa, não é a única. Não vejo outro técnico no mercado que conheça os jogadores, que vários ele convocou inclusive, que saiba como são as coisas no futebol brasileiro, conhece os adversários, é um cara que compõe, o Tite compõe com o André Santos, compõe com o Marco Paulo Del Nero, ele compõe com muita gente, com o Neymar, com vários personagens do futebol. Ele consegue habitar vários ambientes. Então, para ele não é difícil compor lá com a diretoria do Flamengo, com os jogadores, fazer as pazes com o Gabigol, ele consegue qualquer negócio. O Gabigol falou, não sei o quê. A musiquinha, né? Isso aí, acho que ele tira de letra. Chega ali, chama o Gabriel, conversa e conserta tudo. E o Gabriel também, ele elogia vários treinadores e de repente ele vai lá falar que vai mandar beijinho pro Dorival, não sei o quê, quer dizer, também é assim, né? Quer dizer, as pessoas são assim. Então acho que o Tite acho que ele eu falo sempre isso aqui, não é de hoje, eu acho que ele é o melhor técnico brasileiro ainda, embora não tenha feito um bom papel na Copa do Mundo, acho que são situações diferentes. A Copa do Mundo acho que foi grande demais para ele, como desafio, o modelo da disputa, as decisões têm que ser rápidas, ele custou, fez escolhas erradas, acho que foi muito refém de sistema de jogo. Relutou em aproveitar o Vinícius Júnior, por exemplo, e tirava o Vinícius toda hora. Quando o Brasil foi eliminado, o Vinícius já tinha saído do campo há um tempão. Era o melhor jogador que ele tinha entre os atacantes no Mundial. E cometeu alguns erros, mas isso não faz dele incompetente. Não é um retranqueiro, como muita gente diz. Acho que o pessoal tem que olhar mais para o Tite da seleção e do Corinthians 2015 e 2016, e não lá de trás, que de fato tinha muito jogo de 1-0 e tal. A seleção brasileira com ele nunca foi um time retranqueiro, nunca foi um time para jogar por uma bola, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E é um cara estudioso, que já se reinventou algumas vezes,
Acho que é o único técnico que o Flamengo tem, assim, de porte no mercado, que poderia assumir com tamanho para chamar a atenção e para cumprir uma missão que para eles seria muito fácil. A exemplo da de 2016. Em 2016, o Brasil estava em sexto nas eliminatórias, fora da zona de classificação para a Copa, do húngaro técnico. Ele chegou e rapidamente ele organizou o time ganhou e virou líder, e ganhou com folga ali o primeiro lugar das eliminatórias. Ele já era o técnico que o Brasil queria no cargo, ali ele ganhou mais prestígio ainda. E a missão do Flamengo no brasileiro, com o mínimo de organização, é muito fácil, né? Para o elenco que o Flamengo tem. O Flamengo está 4 pontos atrás do vice-líder, que é o Palmeiras. 4. Ah, está em 7º. Sim, é uma vergonha estar em 7º, mas está só 4 pontos atrás. Então, assim, em uma rodada, se ele vence um jogo e outros ali tropeçam, ele já pula para 4º, para 3º, sei lá para onde. Em 2 rodadas, ele pode ser vice-líder numa combinação de resultados se ele vencer jogos. Então, não é difícil. Se ele coloca o Flamengo no bloco de cima do campeonato, não estou nem falando de brigar pelo título, não. Fica ali 2º, 3º, com bons jogos, vencendo alguns jogos importantes, que vai jogar com o Grêmio em Porto Alegre, vai jogar com o Palmeiras no Rio, vai jogar já com o Corinthians no sábado da semana que vem, que pode até ser a estreia dele, se de fato for treinar o Flamengo. Vai jogar com o São Paulo no Morumbi, né? Vai jogar contra vários adversários importantes ainda. Ele pode conseguir algumas vitórias marcantes, e com isso o Vasco, que está em boa fase, vai enfrentar o Flamengo também. E isso pode fazer com que ele termine o ano em alta, naquela sensação, se esse cara chegasse antes, a temporada seria outra. E isso já empolga o povo para o ano que vem, ele conquistaria a torcida, os que o rejeitam daqui a pouquinho vão achar que ele é o máximo, e ele começaria o ano que vem numa boa. E o Flamengo não ganhando o brasileiro, como provavelmente não vai ganhar, só vai disputar o estadual no início do ano. Aí ele tem uma pré-temporada tranquila, né? Já com prestígio, se ele garantir a vaga na Libertadores, tudo bem, acho que não é difícil para ele, com os jogadores que o clube possui. E aí ele faz aquele todo início de ano tranquilo, fazer um só campeonato carioca, preparando o time da maneira dele. Primeiro é um modo emergência, é arrumar o time, pontuar e tal. Depois ele pode fazer do jeito dele. E aí até estrear na Copa do Brasil, na Libertadores, tem vários jogos com Bangu, Madureira, Resende, aí tem um Botafogo, aí joga depois com outro pequeno, aí vem o Vasco lá na frente e tal, aí todo mundo se classifica. Aquela coisa do estadual, e a gente fica aqui jogando conversa fora sobre o estadual, e ele vai arrumando o time. Quando chegar no Brasileiro, ele pode jogar com o time na ponta dos cascos, para ser competitivo no Brasileirão, que ele é um especialista, na Libertadores, que ele já conquistou, e na Copa do Brasil também. Então, eu acho que hoje é a opção que tem o Landim, até porque o Landim não vai fazer, creio eu, a reformulação que o Departamento de Futebol precisa. Pessoas da própria diretoria dele acham que não vai fazer. Só em 2025 o Flamengo talvez passe pela real transformação de que precisa com outro presidente. Então, já que é para terceirizar o Departamento de Futebol para alguém, eu acho que o melhor nome disponível é ele. Há quem ainda fale do Jorge Jesus, mas Jorge Jesus é bom lembrar, está empregado. E se ele for hoje, quarta-feira, daqui a pouco anunciar, se está desligado do clube, até ele sair de lá, rescindir contrato, acertar com o Flamengo, grana, essa coisa toda, e chegar aqui, levaria semanas. O Flamengo não tem tempo para perder. Ele tem que jogar e tem que ganhar jogos. Até para poder planejar o ano que vem. Se o Flamengo ficar fora da Libertadores, é um desastre absoluto. E um vexame, né? Seria mais um vexame. E não é difícil recuperar a vaga, se você analisar friamente ali a colocação, distância de pontos e os jogadores que tem. Que a questão é arrumar esses caras, né? Coisa que o São Paulo não está conseguindo. Mesmo assim, o Flamengo consegue fazer alguns jogos bons. No domingo mesmo não fez a partida ruim. Poderia ter até conseguido uma sorte melhor. No Rio fez a partida horrorosa. E eu acho que o Tite é o único nome que eles têm. E o Tite está com a faca e queijo na mão para fazer um contrato ótimo, inclusive, porque ele está numa situação privilegiada nessa negociação, me parece. Vai ser mais de 1,5 milhão de salário. Isso é a informação que eu tenho. Se você pegar a situação do Tite, eu vou falar. Há escritórios, o Tite trabalha com o Gilmar Veloz, não é isso? Teve proposta para a Arábia Saudita, mais nada. O mundo árabe. Ele queria a Europa e não apareceu. Algumas seleções, o Flávio que tem mais próximo, algumas seleções de menor porte, professor. Aí ontem eu falei isso no Canelado. Se você pegar o futebol português, o Braga está na Liga dos Campeões. O Porto é o atual campeão português, né? O Benfica trouxe um treinador holandês ou holandês? Um alemão que veio. Um alemão, né? Um alemão. O Sport tem esse treinador. Não tem parada nenhuma pro Tite lá. Na Espanha, vai pro lugar do Simeone? Não. O Ancelotti está lá. Sim. E o Barcelona é o campeão e o Xavi renovou o contrato. Mas e os times menores, assim? O Sevilha é campeão. O Sevilha eu sei, eu falei o Valência não. O Villarreal. Você acha que se tivesse oportunidade não teria ido? Ninguém quis. Na França também ninguém quis. Sim. É verdade mesmo, na Itália tão pouco. Então, qual o cenário no mundo? Não tem time melhor do mundo no Tite do que o Flamengo. Sabe por quê? Ali tem, eu estava contando, acho que 12 ou 13 jogadores que já trabalhou com o Tite na seleção. O Cebolinha foi o melhor, né? São 8 jogadores que já trabalharam com ele na seleção. E alguns... Santos,
Felipe Luiz, Davi Luiz, Rodrigo Caio, Bruno Henrique, Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro. Ó, 8 já. Cebolinha, 9. Entendeu? São vários jogadores que já trabalham com ele. Então, assim, é o seguinte. E um cenário, o Flamengo, olha o que vai cair na mão do Tite ainda. O Flamengo é o Flamengo. O Flamengo não pode ter temporada ruim, né? O Real Madrid ganhou só a Copa do Rei o ano passado. Não falou assim, vamos mandar todos os jogadores embora, tudo. É o Flamengo ainda. E o Tite, parado, fez o ano sabático aí, vai cair o time mais rico da América do Sul na mão dele. Marcado por quem? Pelo Landim? Ou pelo departamento de futebol? Porque surgem informações nas horas que parte do departamento. E sem título nenhum, viu, Modo? Para trabalhar. Aplaudindo a possibilidade dele ser o treinador. Aí a gente começa a pensar, é isso mesmo? Quer dizer, quem bancou o São Paulo foi o Landim, o Mauro e o Asmar podem. Ele foi escolha dele, não sei se ele bancou sozinho. Depois ele bancou permanência. A escolha foi dele. Já havia gente que queria que ele saísse antes dessas finais e o Landim insistiu que ele permanecesse. Mas o Landim não entende nada de futebol, né? Mas a contratação foi uma decisão do presidente, mesmo com outros personagens discordando. Estou dizendo isso porque o presidente bancou. Em algum momento deve ter acertado. Quem bancou o Jorge Jesus que deu certo? Eu não sei, algum nome que é o técnico que acabou. Esse deu certo. O chegou e também não decepcionou. Levou 2 naquele incêndio todo. Contratou esses caras todos, foi o Marcos Braz, na verdade. Então. O Jorge Jesus teve lá um dedinho lá do Pelaipe também no começo, sugeriu o nome, ele foi atrás. Ele que foi buscar o Paulo Souza, ele que foi buscar o Domenech, junto com o Bruno Spindel. Ele contratou esses caras todos. Então, o Rogério Ceni. O Jesus. O Renato Gaúcho. O Jesus e o Dorival, a bola entrou. Os outros não arrancaram suspiro. Vitor Pereira, por exemplo. Mas assim, professor, o plantel do Flamengo, quando olhar, vamos supor, se for o Tite mesmo, né? Os jogadores, o poder tudo brasileiro, todo mundo sabe quem é. Olha com o Tite com outros olhos. Vai dizer assim, o time vem embaixo, não sei ganhar título. Não. Chega um Tite, esse cara aqui não, vamos treinador de seleção, não sei o quê, papapá. O Flamengo é nesse momento ótimo, acho ótimo. E pro Tite também, vamos pegar um time que não ganhou nada no ano. Claro. Já pensou, sai um cara que deixa o Flamengo com 5 títulos, chega o Tite. Ele fez esse período sabático aí e volta. Olha o que vai cair na mão dele, um gigante Flamengo. E a missão é muito pequena, na minha opinião. É só classificar para a Libertadores. Vou colocar o time em segundo lugar, pelo menos. E bota isso como meta para ele. É perfeito, ele está 4 pontos atrás. E aí você pega o vice-líder, que é o Palmeiras, está envolvido com a Libertadores. Quer dizer, o Flamengo está jogando só isso. Então, o Fluminense, que está ali em terceiro, né? Está envolvido com a Libertadores. Então, assim, é perfeitamente possível. Ele ganha 2, 3 jogos ali, pum, já sobe ali o elevador, se coloca ali. É o Flamengo, não é que vai vir pegar. Não é que vai vir pegar o Curitiba ou o América. Para subir. Ele ganha um jogo ou outro de um time grande, pega um Cebolinha, faz jogar de novo, conhece o cara, aquela conversa dele e tal. Aí o Cebolinha joga. O Gabigol. Recuperou era o Gabigol. Aí é mais difícil, né? Aí tem um trabalho forte fora do campo, né? Porque o Gabigol está completamente fora de sintonia com a realidade. A entrevista dele depois do jogo do domingo, assim, é de uma falta, uma total, uma inexistência de autocrítica absurda. Assim, ele não tem a menor noção. Aquilo ali é muito assustador, aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele falou. Assim, a falta de noção do que ele foi em campo nesses últimos jogos. Domingo ele foi uma caricatura, gente. Ele não pegou na bola, teve 2 ações com a bola. Numa ele chutou o chão. Foi a primeira. Ele não pegou, ele teve um impedimento. Ficou 25 minutos em campo, o Flamengo precisava fazer o gol, ele entrou para ajudar o time. Não consegue fazer um pivô, Vampiro. Aí os caras esticavam a bola para ele lá naquele sufoco e tal. Um pivô, escorar uma bola, não divide uma, não ganha uma na corrida, não ganha uma no drible, no mano a mano na corrida, não ganha. Não deu assistência, um passe, não conseguiu uma jogada. Ele não fez nada em campo, foi uma coisa assustadora se tratando de quem é. Você sabe que ele é um jogador excelente, ele tem muitos predicados. Então você vê ele jogando ali, o que é aquilo? Aí ele fala, não, a engrenagem não funciona. Não, na verdade, a engrenagem, algumas peças da engrenagem, especialmente, ele não está funcionando. E isso que eu falo sempre é uma crítica construtiva. Não é possível que o cara não perceba, gente, eu estou mal, eu tenho que melhorar, né? Ele acha que está bom aquilo ali, que é por conta do coletivo que ele não está jogando. O Pedro, em contrapartida, fez um bom primeiro tempo. Muito bom primeiro tempo. Participou do gol. Quase fez um gol logo no começo. Ganhou do Rafinha na corrida, inclusive. Se ele faz deu uma chapada lá. O Rafinha está sendo criticado. Porque o Rafinha, primeira bola do jogo, segundos, ele não é um velocista. Ele ganhou do Rafinha, chutou, o Rafael fez uma grande defesa. Já estava meio sem ângulo ali. Chuta aquela bola de fora da área, passou perto do ângulo, deu o passe para o Pulga na jogada do gol. Gerou jogo, participou.
A diferença entre os dois domingos foi brutal. O Pedro deu uma cansada, o São Paulo tentou com o Gabigol. O Gabigol agora, ele virou só aquilo. Não, ele indecisão, tem não sei quantos gols, não sei quantos jogos, papapá. Pois é, o Zico também tem não sei quantos gols, mas não dá pro Zico jogar mais com 70 anos, cara. Entendeu? O Gabigol não é nem questão de idade, é a forma técnica e talvez até física, eu não sei, não tenho condições de falar de forma física do jogador sem um especialista que possa chancelar qualquer opinião. Mas a gente observa o campo. E eu acho um desperdício, uma pena. Eu falo sempre do Neymar. Neymar é um desperdício tremendo. O Gabigol parece que quer ser Neymar, no sentido de desperdiçar toda a capacidade que ele tem como jogador. E a falta de autocrítica é um negócio muito grave. É uma pena. Ele deveria, de repente, sei lá, ouvir pessoas fora do seu círculo que tivessem condições de orientá-lo, de mostrar o quão mal ele está. Existem hoje algumas empresas que prestam serviço para o jogador, que é mal comparando, é que nem o aluno que está mal na escola e o pai e a mãe vão lá e contratam um professor particular para dar aula de reforço. O moleque está mal em matemática, ele vai lá na casa lá de alguém lá e tem uma aula particular de matemática para ele não está entendendo na sala de aula, alguém sozinho vai pegar só as dúvidas do garoto, né, explicar toda a matéria para ele poder recuperar, senão ele perde o ano. Tem jogador contratando especialistas para isso. O cara pega e analisa todo o seu comportamento em campo, todo. Técnico, tático, escolhas em campo, domina a bola, como é que faz, tudo. Os caras esmiuçam tudo. São analistas de desempenho, geralmente, né? Caras que trabalham isso. E depois eles avaliam com o jogador. Olha, aqui você errou, aqui você acertou, aqui você podia ter feito isso, você pode procurar. Sabe? Eu acho que o Gabigol tinha que fazer uma coisa assim. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fla React. Então, se você é novo aqui no nosso canal, puder nos ajudar a trazer conteúdo diários para vocês sobre o Mengão, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos, que aqui você ficará por dentro de tudo aí sobre o Flamengo.